Nessa manhã chuvosa, com frio, então é bom a gente levantar, esticar os braços assim, para dar uma esquentada. A música que vamos cantar agora, ela fala sobre comunhão, fala sobre como somos uma família. Nós estamos, ao longo do mês de maio, tratando do tema família, e por mais que o foco seja a família nuclear, né, as casas, mas também entendemos que nós aqui, como corpo de Cristo, também somos uma família. Então essa música que vamos cantar agora, ela fala exatamente que somos um corpo bem ajustados e que essa comunhão nunca possa se perder no meio de nós. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Mais uma vez recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.
ainda no tema Mês da Família, todos os cultos a gente tem tentado trazer uma família para trazer uma reflexão. E neste domingo de manhã, a família queria trazer reflexão, a minha família. Então, eu queria convidar o pessoal para vir aqui na frente. Recebemos do irmão Sérgio e irmã Mônica, a responsabilidade de falar de um tema muito importante e polêmico: sexualidade. Como incutir na mente dos nossos filhos, nos dias de hoje, que a gente não pode deixar ou desapegar. Oi? Pode sentar, gente, por favor. Obrigada, pastor. Que a gente não pode desapegar dos valores que foram ensinados por Deus através da Bíblia. E, para isso, eu queria pedir à minha mãe que lesse 1 Tessalonicenses 4, de 2 a 5. E, se possível, projetar para a gente também. Porque vós bem sabeis os mandamentos que vos temos dado pelo Senhor. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Amém. Faltou o 5. Faltou o 5. Não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Então, algumas versões falam que vos abstenhais da fornicação, outras falam que vos abstenhais da imoralidade. Então, assim, Deus nos manda viver uma vida de santificação e transmitir para os nossos filhos esses valores certos no momento oportuno não é tarefa fácil. Então, eu queria contar para vocês uma história que o Gabriel recentemente falou com a gente assim, eu estava falando com ele de alguma coisa que ele não podia fazer, e ele falou comigo assim, quando eu tiver meus filhos, eu vou poder corrigir eles assim também, e eles vão me obedecer? E aí, assim, o que eu entendi da mensagem dele? Na verdade, ele estava assim, chateado de estar sendo mandado, né, que ele não queria ser mandado, mas ele passou uma mensagem mais importante que isso. Ele tem a intenção de formar uma família. Família, para ele, na visão dele, o que a gente passa, que é uma coisa que traz harmonia, que traz suporte. Então, assim, é uma coisa benéfica. E saber que a gente está conseguindo passar essa mensagem é excepcional. E a gente, como pais, a gente precisa ter algumas atitudes para que os nossos ensinamentos tenham eficácia. Primeiro é dialogar, né? Falar. O segundo é repetir muitas e muitas e muitas vezes, porque não tem jeito, eles testam a gente o tempo inteiro. E a terceira coisa é ser exemplo. Ser exemplo é a mais importante delas, porque as atitudes, elas falam muito mais alto do que as palavras. E quando a gente mostra na prática, no dia a dia, é excepcional. A gente vê que, igual eu falei, né, na mensagem que ele transmitiu, que ele entende exatamente o que significa ter uma família, que quando ele vai se unir a uma mulher, a sexualidade não tem nada a ver com a imoralidade, ela tem a ver com toda essa coisa do afeto, do amor, enfim. E é bacana, mais legal do que ele entender essa harmonia dentro de casa, é a gente trazer isso para outras esferas da vida, como a igreja.
é bacana a gente ver que isso se estende até aqui, que ele entende que aqui também é uma família onde ele pode encontrar suporte e apoio emocional sempre, assim como Cristo é para nós esse suporte. E é isso, meus irmãos. Queria pedir o Eli para orar, e em seguida a gente vai cantar uma música, que é o tema do mês da família, e os irmãos estão com oportunidade para o ofertório. Quem estiver preparado, pode se dirigir aos gasofilácios. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por estar na tua casa, engrandecendo o teu nome, pois só a ti somos devedores. Queremos glorificar o teu nome pela semana que passou e esta semana que inicia. Ó Deus, abençoe todas as famílias aqui presentes, as representadas, a família do pastor, a família pastoral, aqueles que não estão presentes, tu sabe o motivo. E nesse momento nesse domingo de maio, ainda celebrando, falando sobre as famílias, que possamos meditar cada vez mais, nos afinarmos com a tua palavra, que ela possa nos alcançar cada dia para a honra e glória do teu nome. Nós possamos divulgar essa palavra, a tua palavra, para outras famílias conhecerem e aceitarem a ti, ó Deus, como suficiente, a Jesus Cristo como suficiente Salvador de suas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, também agradecendo a Deus por esse momento agora que será de ofertório, que ele possa ser administrado segundo a tua vontade, para a glória e honra do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A música que a gente vai cantar é a música que temos cantado ao longo do mês, Casa de Bênção. Então eu queria pedir para os irmãos se levantarem e nos ajude a cantar essa música. Já cantou várias vezes, acho que todos já estão bem treinados, né? Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia.
Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Irmãos, pode se sentar? Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esses momentos que passamos aqui já, buscando a Tua presença, adorando ao Senhor, celebrando a família. Te agradecemos pelo Teu cuidado sobre nossas vidas e queremos agradecer também pelos dízimos e ofertas que foram depositados aqui. Rogamos nesse momento, Deus eterno, pela vida dos Teus filhos que têm demonstrado a sua fidelidade na devolução dos dízimos, no investimento das suas ofertas no Teu reino. Pedimos nesse momento, de uma forma muito especial, pela população do Rio Grande do Sul, que está passando toda aquela luta, aquela dificuldade. Rogamos ao Senhor que a Tua bênção esteja sobre eles e que o Senhor multiplique o nosso amor e a nossa atenção por aquela população. Para que não só estejamos orando por eles ao Senhor, mas que também possamos contribuir da forma como pudermos, para que o sofrimento daquele povo seja minorado e para que possam ver na ação, na disposição do Teu povo em estender a mão, possam ver nisso a manifestação da Tua compaixão, da Tua graça, para que então, ó Deus, não só sejam socorridos nesse momento de fragilidade nas questões sociais, nas questões materiais e também emocionais, mas que também pela percepção da graça e da misericórdia do Senhor estendida a eles através da Tua igreja, que possam também rever, ó Deus eterno, os seus conceitos espirituais. E naquela terra onde o Evangelho tem sofrido tanta resistência, que os corações possam se abrir. E além da salvação social, material, emocional, possam também ser alcançados pela salvação e pelo socorro espiritual do Senhor. Essa é a nossa oração, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, duas informações rápidas para os irmãos. A primeira delas, acampamento dos adolescentes. Então, ontem postamos duas fotos do culto. Cheguei ontem lá, né, o culto estava iniciando, um momento assim gostoso, um momento de alegria, de motivação dos nossos adolescentes. Depois do culto, realizaram lá uma festa, né, uma festa temática. A alegria, não só no momento da adoração, mas também no momento da confraternização dos adolescentes, nos fez entender o quão importante está sendo esse acampamento para eles. Precisamos orar ao nosso Deus pela vida dos nossos adolescentes e pela vida dos seus líderes,
essa fase, né, do desenvolvimento do ser humano, é muito importante que a gente consiga trabalhar tanto a questão do conceito, da informação precisa da palavra de Deus, dos valores, mas também permitirmos que eles vivenciem isso nesse ambiente de comunhão, nesse momento, nesse ambiente de alegria, de parceria, de construção de elos. E isso, de fato, tem acontecido não só nas dinâmicas, no trabalho do dia a dia aqui na nossa igreja, mas, particularmente, eu vi isso sendo desenvolvido no acampamento. Então, a expectativa que a gente cria é que nossos adolescentes retornem de lá mais unidos, mais comprometidos uns com os outros e mais comprometidos com Deus. Então, ore por esse ministério, pelos adolescentes, pelos líderes, para que Deus esteja construindo no coração deles essa base de fé que vai determinar um caminhar comprometido pelo restante da vida deles. Uma segunda palavra com relação ao curso Pregue a Palavra. Então, eu estive em Belo Horizonte de segunda-feira até a quinta-feira, né? Chegamos lá na segunda-feira à tarde e saímos de lá na quinta-feira à tarde. Um trabalho muito bom e que tem como objetivo estar aperfeiçoando pastores e líderes. Tivemos lá no curso, participando lá, pastores e seminaristas, mas também outros líderes que não tenham essa formação ou essa intenção de exercer o ministério, mas que desejam servir no ensino da palavra de Deus. O curso tem como objetivo capacitar essas pessoas na exposição bíblica. Esse é o objetivo. Um curso de 4 anos, são 8 módulos, 2 módulos por ano, e entre um módulo e outro, os alunos têm uma série de tarefas, de leituras e de exercícios para serem cumpridas no sentido de aperfeiçoar essas habilidades. Então, certamente, embora eu sempre tive essa apreciação pela exposição bíblica, mas certamente, nos meses que se seguirão, os irmãos certamente desfrutarão de um aperfeiçoamento nessas habilidades e na exposição bíblica. A intenção nossa, na medida que a gente adquire essas ferramentas, também é de promover o treinamento e a capacitação de professores de escola bíblica, de pregadores da nossa igreja, para que possamos construir essa liderança com a capacidade, com as ferramentas para fazer exposição bíblica e, mais do que aprendermos sobre temas bíblicos, possamos, a cada exposição bíblica, aprendermos a interpretar o texto bíblico. Esse é o grande objetivo do curso Pregue a Palavra. Então, peço aos irmãos que estejam orando, não só pela minha vida nessa trajetória, mas pela vida dos demais pastores e líderes que têm participado. Tomamos conhecimento de que esse curso já esteve presente em Juiz de Fora, mas que não foi adiante, na verdade, por uma falta, na verdade, de interesse dos pastores, dos líderes que estavam ingressando no curso, mas a gente pretende, em um momento mais adiante, trazermos o curso novamente para Juiz de Fora, entendendo que essas ferramentas elas são importantes para o exercício do ministério e promovem saúde espiritual para as igrejas e para os seus membros. Então, ore também por isso, ore pelo curso Pregue a Palavra. O curso tem essa proposta, né, de não trazer custo para os alunos. Então, de um modo geral, os alunos que a igreja não custeia a despesa de passagem, de locomoção, então esses alunos vão ter essa despesa, mas nenhuma despesa com o curso, a não ser a da apostila que serve para os 4 anos. Como é que isso funciona, então? Na verdade, nós temos empresários, nós temos igrejas que têm se comprometido em custear esse curso para que não haja o obstáculo financeiro para que os alunos ingressem e sejam capacitados. Então, originalmente, esse curso surgiu para poder capacitar pastores e líderes de igrejas em países pobres, em países onde a igreja é perseguida, mas a eficácia dele tem sido tão grande que ele tem se estendido também para países que não vivem essa realidade, e essa é a realidade do Brasil. Então, ore por isso, isso certamente estará a longo prazo, trazendo mudanças para as nossas igrejas, as igrejas batistas do nosso Brasil. Então, vamos colocar isso diante do Senhor. É mais uma ferramenta para aperfeiçoar o nosso povo
na interpretação bíblica e, como consequência, na melhor obediência da vontade de Deus. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 7, versos 1 a 11. É o último dos 4 temas propostos pelo Ministério de Família. Família, meu primeiro ministério, cuidando do presente, que é a nossa sexualidade. 1 Coríntios 7, de 1 a 11. O texto nos diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração, e depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Aos casados dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se aparte do marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie de sua mulher. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Podemos orar mais uma vez? Nosso Deus e nosso Pai, nós rogamos ao Senhor que nos guie na exposição desse assunto e que trate o nosso coração, para que a partir do entendimento de como lidar com esse assunto, não só nesse momento de culto, mas no dia a dia, na vida da tua igreja e de nossas famílias, que nós possamos produzir um entendimento, um conhecimento e um comportamento adequados na vida de nossos filhos, mas também nas nossas próprias vidas. E que assim, ó Deus, como igreja do Senhor, possamos, deixando de sermos influenciados por essa sociedade corrupta, possamos cumprir aquilo que é certamente o desejo do Senhor, de estabelecermos pelo nosso comportamento em obediência à tua vontade, o padrão de comportamento e de trato com o tema sexo na nossa sociedade. Então, trabalhe o nosso coração e o nosso entendimento nessa manhã. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém? Muito bem, meus irmãos, ao citar o capítulo 7 de 1 Coríntios, o propósito não é fazer uma exposição desse texto, uma vez que esse texto ele traz muito mais temas do que aqueles que estariam diretamente ligados ao tema proposto pelo Ministério da Família, que é o de a gente celebrar esse presente que é a nossa sexualidade. Então, a ideia aqui é a gente, a partir desse texto, das informações que nós temos desse texto, nós desenvolvermos esse tema, sexualidade, como presente de Deus, entendendo, primeiro, que é um presente de Deus. Então, é algo bom. Deus nos deu a sexualidade como um presente. E segundo, que é um presente de Deus. Então, não só é um presente, mas é um presente de Deus,
e, portanto, deve ser tratado do ponto de vista da santidade de Deus e para cumprir o propósito de Deus. Então, o presente que nós recebemos, ele é abençoador, mas ele é para ser usado de acordo com a vontade de Deus, de acordo com as orientações de Deus, e não de acordo com o nosso bel prazer. Por que a gente precisa tratar desse assunto? Ou por que o Ministério de Famílias traz esse assunto para esse mês da família? Principalmente, irmãos, porque esse assunto não tem sido tratado como deveria. Existe um pudor excessivo no trato do tema sexo em nossas famílias e em nossas igrejas. Esse pudor, ele tem sido tratado como uma herança, na verdade, da Igreja Católica Romana, e isso vem desde o século XVII, século XVIII, e ele influenciou o comportamento da sociedade. Nesse tempo, nós temos surgindo o direito canônico, que é quando vai ser estabelecido que os líderes católicos não poderiam se casar. Então, existe uma lei canônica para os oficiais, mas também uma pastoral cristã, que estabelecia qual deveria ser o comportamento dos fiéis católicos, aqueles que são leigos, aqueles que não estão ligados, comprometidos com o clero, mas que são fiéis católicos, se declaram cristãos e que deveriam, portanto, seguir uma norma no que diz respeito ao seu comportamento sexual. E, juntamente com isso, esse comportamento ele influencia também as leis civis, e elas vão criar, então, e criminalizar alguns comportamentos sexuais. Veja, quando falamos a respeito dessas questões, não estamos dizendo que tudo o que foi criado estava errado. Algumas coisas eram realmente necessárias por causa dos excessos que colocavam pessoas em risco. Na verdade, algumas dessas coisas continuam acontecendo nos dias de hoje. Qual é o grande problema dessa mudança no comportamento, no lidar com o tema sexo no século XVII e XVIII e que traz um prejuízo para nós até hoje? O grande prejuízo foi exatamente a questão do silêncio a respeito desse tema. Porque a Igreja estabelece que esse tema ele é pecado. E se é pecado, ele não pode ser tratado. Então, estabeleceu-se as leis, é assim que tem que agir, e ninguém conversa a respeito disso. Assim foi. Qual é o grande problema? O grande problema é que aquilo que não é esclarecido é naturalmente corrompido. Se eu não tenho como conversar, eu crio os meus conceitos. Então, com o tempo, e a assim chamada revolução sexual, a sociedade rompeu com a pastoral cristã. Então, poucas pessoas hoje estão interessadas naquilo que a Igreja Católica Romana diz a respeito do comportamento sexual dos fiéis. Rompeu. E se rompeu, então agora cada um faz aquilo que quer. As leis civis se ajustaram a esse novo comportamento, aos novos valores. Então, aquilo que era considerado como crime não é mais. Então, as pessoas têm a sua liberdade para se conduzir segundo aquilo que pensa sobre a sua vida sexual. E a Igreja manteve sobre esse tema o rótulo do pecado e perpetuou o tabu do silêncio. Então, até pouco tempo, pregar um sermão com esse tema seria algo quase que inconcebível. Não se fala sobre o tema sexo em igreja. O problema é que o silêncio não responde aos questionamentos que são legítimos e são frutos, primeiro, de um dos maiores impulsos da natureza do ser humano. Então, o impulso sexual, ele compete com o impulso da preservação da vida. Então, nós temos a preservação da vida própria particular. Eu não quero morrer, e porque eu não quero morrer, eu faço todo o esforço para me manter vivo. E o segundo, que compete com esse, é o da preservação da espécie. Uma vez que eu quero manter vivo, eu também quero procriar.
Então, esses dois impulsos são fortíssimos. E quando eu silencio com relação ao tema sexo, então eu tenho esse impulso, eu tenho essa necessidade, e eu não sei exatamente o que é certo. E aí, junta com isso a normatização de um comportamento sexual leviano da sociedade. A igreja não trata do tema, mas os crentes estão a todo tempo em contato com esse tema na sociedade. E um comportamento que é contrário às orientações, aos ensinos bíblicos. Qual o resultado disso? O resultado são famílias crentes que não sabem lidar com esse tema. Não fazem ideia de como se posicionar em relação a isso. E acabam adotando um padrão que não é o padrão bíblico. E que tem trazido prejuízo para a vida espiritual e social dos crentes. Tem corrompido o modelo de família cristã. E, como consequência, corrompido a igreja de Jesus Cristo. A gente vai se acostumando com aquilo que é praticado lá fora, porque a gente não traz esses temas para discuti-los aqui dentro. E aí, o que é padrão lá fora, começa a se estabelecer como padrão dentro das famílias cristãs. E se estabeleceu como padrão dentro das famílias cristãs, está dentro da igreja. É por isso que é tão importante a gente tratar desse tema. Precisamos cuidar do presente, que é a nossa sexualidade. Primeiro, entendendo que a Bíblia fala sobre sexo. Eu preciso entender isso. Por que que é pecado eu tratar desse tema na igreja? Por que que seria pecado eu tratar desse tema dentro da minha casa? Se a Bíblia, a palavra de Deus, não silencia em relação a ele. Versos 3 e 4 de 1 Coríntios 7, que acabamos de ler. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a mulher. Sobre o que o texto está falando? O texto está falando sobre a intimidade sexual do casal. É sobre isso. Então a Bíblia não silencia com relação ao trato do tema sexo. O sexo existe para a procriação. E aí ele existe não só dentro do relacionamento dos seres humanos. Porém, a sexualidade humana, ela vai muito além do objetivo de procriar, sendo uma dádiva de Deus para fortalecer o matrimônio, estreitar os laços de afeto e promover a união da alma. O que a Bíblia fala é que quando um homem e uma mulher se unem sexualmente, eles estão unindo suas almas. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. É isso que a Bíblia diz. Há uma união entre esses dois seres através da intimidade sexual. Portanto, tratar sobre o tema não é pecado. Eu preciso tratar dele. Gênesis 1, verso 28. O texto diz: sejam férteis e multipliquem-se. Então, quando Deus diz isso ao homem e à mulher, Ele não disse isso depois do pecado. O pecado aconteceu depois. O pecado, ele se manifesta, ele é relatado no capítulo 3 de Gênesis. Mas antes do homem pecar, Deus disse: sejam férteis, multipliquem-se, sujeitem a terra. Então, embora Deus já tivesse criado todos os animais, e dentre eles tivesse criado a cegonha, mas ninguém acredita que esse papo de crescer e multiplicar é através da cegonha, né? Isso aí é papo para boi dormir. Então, o texto está falando sobre intimidade sexual. Mateus capítulo 1, versos 24 e 25, o texto fala sobre o momento em que José intenta, depois de descobrir, né, que Maria está grávida, ele intenta deixá-la secretamente. Estava noivo. E aí o texto diz que ele adormece e ele tem uma visão do anjo. E a partir do verso 24, o texto diz assim: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. O texto está falando sobre relacionamento sexual. Está dizendo: José não teve intimidade com Maria até
até que Jesus nascesse. E depois disso viveram uma vida de casal normal. A Bíblia trata sobre o tema sexo. Se a Bíblia fala sobre sexo, nós precisamos falar também, tanto na igreja quanto em casa, no trato com os nossos filhos. Opa, então tem que falar sobre esse tema com os filhos? Sim, tem que falar. Mas a partir de que idade, pastor? Bom, essa resposta você pode dar. Então, eu tenho algumas perguntas para você. Não sei qual a idade dos seus filhos, mas seu filho, sua filha, tem celular com acesso à internet? Costuma levar o celular para a escola? Ou na escola ele tem coleguinhas que têm celular, que levam o celular para a escola, que têm acesso à internet? Porque se uma dessas respostas, uma dessas perguntas tiver como resposta um sim, significa que muito provavelmente o seu filho, sua filha, já teve contato com algum conteúdo sexual. Você já pensou nisso? Não, a gente não pode falar sobre isso com a criança. Se você não falar, alguém vai falar. Se você não falar da forma certa, alguém vai falar da forma errada. Então, é preciso que a gente tome a iniciativa e faça isso da forma certa. Pastor, mas então, o que a gente vai dizer para a criança a respeito desse tema? Depende daquilo que ela tem como informação já. Então, a primeira atitude dos pais para poder proteger essa construção do tema sexualidade na vida, no coração dos filhos, é ter diálogo com os filhos, né? A família aqui do Jonathan trouxe essa palavra, né? Conversar, dialogar. Nossos filhos precisam ter liberdade de falar conosco. Então, dedique tempo a um diálogo aberto e não repressivo. O que significa um diálogo não repressivo? É aquele diálogo em que o filho vai fazer uma pergunta, ele vai fazer um comentário, ele vai trazer uma palavra, uma expressão da escola, e aí na hora que ele fala, você regala aquele olho e diz assim, meu Deus do céu, não pode falar isso. E aí pronto, ele percebeu que algumas palavras, elas não podem ser tratadas em casa. O que ele vai fazer? Ele não vai trazer mais essas informações para dentro de casa. Então, tem que haver diálogo, e esse diálogo não pode ser repressivo. Esse diálogo precisa ser esclarecedor. Então, uma vez estabelecido esse diálogo, na medida em que os filhos trazem as perguntas ou fazem comentários de cunho sexual, dê respostas que sejam honestas, verdadeiras, completas, bíblicas, e que sejam proporcionais ao conhecimento que ele já tem do assunto. Né? Senão a criança chega e ela pergunta assim, o que é sexo? E aí o pai coloca a mão na cabeça, meu Deus do céu, o que eu vou falar agora? Né? Aí conta toda a história de como que ele conheceu a mamãe, como é que foi, e todos os detalhes e tal. E quando ele acaba, a criança com o olho regalado assim. Ela fala assim, não, é porque eu queria saber sobre esse negócio, né, de o lugar onde a gente pode participar, uma atividade pode participar, ambos os sexos. Então, entenda o que o seu filho recebeu de informação. E dentro daquilo que ele recebeu de informação, então você dê os esclarecimentos de forma que satisfaça a curiosidade dele. Porque quando ele traz um assunto, ele já tem uma informação. Ele já tem uma ideia. Se você dá uma resposta que ele diz assim, olha, meu pai, minha mãe estão me enrolando. O que ele vai fazer? Ele não vai mais confiar em buscar a resposta em você. Então, precisa ser uma resposta honesta, verdadeira, completa, bíblica. Fundamente as suas informações na palavra de Deus. Isso significa que você precisa ler Bíblia.
Você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa se informar para que você possa educar os seus filhos. Pastor, mas eu não sei como lidar com isso. Meus pais não falaram sobre isso, isso era um tabu na minha casa, eu não sei como lidar com isso. Eu quero dizer para você o seguinte: você escolheu se casar, escolheu ter filhos, então você tem que dar conta disso. Precisa. Aprenda sobre isso, leia sobre isso. Eu postei hoje, junto com a arte, né, do tema do culto de hoje, lá no Frutifique, no nosso grupo do WhatsApp, eu postei lá a sugestão de um livro, Como Falar de Sexo com seus Filhos. Então, leia. Certamente nós temos outras literaturas. Essa é uma literatura que eu tenho na minha biblioteca. Mas certamente tem outros materiais. Leia, se informe, para que você possa dar as informações. Procure o seu pastor, procure seus líderes. A gente precisa construir esse conhecimento no contexto da igreja e da família, para que a gente possa ajudar nossos filhos. Lembre-se que o futuro dos nossos filhos, futuro social, relações sociais, futuro familiar, emocional e espiritual depende disso. Se você não der as informações certas, eles receberão as informações erradas, farão escolhas erradas em cima dessas informações e trarão grandes prejuízos para a vida deles e para a vida de quem estiver lidando com eles. Então, primeiro, precisamos entender que a Bíblia fala sobre sexo. Segundo, precisamos entender como a Bíblia fala sobre sexo. Essa é uma outra questão, né? Porque, às vezes, nós não estamos dispostos ou não nos sentimos preparados para dar respostas objetivas a esse tema para os nossos filhos. Mas, no dia a dia, nós lidamos com o tema sexo de forma vulgar. Então, eu quero voltar para 1 Coríntios 7, versos 3 e 4. O texto diz: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais com a sua mulher. E, da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Essa mensagem, ela poderia ser dita de diversas formas diferentes, de formas bem vulgares, mas a Bíblia trata isso de uma forma séria, de maneira formal. Ela trata o assunto, ela não deixa de abordar o assunto, mas ela o faz de maneira formal. Gênesis 1, 28, sejam férteis, multipliquem-se. Mateus 1, 24 e 25, né, o texto que fala sobre José, ele termina dizendo: mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. Maneiras positivas de tratar o tema sexo formalmente. Romanos 1, 27. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. O texto agora trata do sexo do ponto de vista negativo, mas não deixa de ser formal a respeito desse trato, de modo a não ser vulgar. A Bíblia trata tanto da forma saudável e santa de lidar com o sexo, quanto da forma deformada, doentia e pecaminosa. Porém, tanto no trato positivo quanto no trato negativo do tema, a Bíblia trata de maneira formal e respeitosa. Hebreus 13, verso 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. O que nós temos aqui é a Bíblia tratando o tema sexo, apontando a direção certa, condenando as atitudes erradas, mas fazendo isso de forma respeitosa, um vocabulário saudável, não imoral. Ela diz o que tem que ser dito, sem ser vulgar. Além disso, a Bíblia condena o trato vulgar da sexualidade. Efésios 5, versos 3 a 5.
Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, nem idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. O texto fala que a imoralidade, como parte da nossa conversa, é condenável diante de Deus. E quando Deus nos dá esse conselho, essa orientação, Ele não faz isso à toa, Ele não faz isso apenas para satisfazer o seu bel prazer. A maneira como tratamos o tema estabelece a maneira como o nosso cérebro administra essa informação e ele conduz as nossas emoções e os nossos desejos. Se eu trato a questão sexual com o respeito que a Bíblia me orienta a tratar, então eu estou dizendo para a minha mente, o funcionamento, a programação mental minha, que isso é algo sério. E aí as minhas emoções serão ajustadas à seriedade que eu dou. Agora, se eu trato de forma vulgar esse tema, então eu quebro barreiras da moralidade, tanto na mente, nas emoções, quanto nas relações sociais. E aí eu coloco em risco os valores cristãos. Não existe uma maneira melhor de você destruir um padrão de moralidade do que você fazer piada com ele. Quando você ri de um tema, você diminui o valor dele. É por isso que a Bíblia diz que a gente não pode tratar a questão sexual de qualquer jeito. Eu preciso tratar isso. Eu preciso ser claro no trato, nos detalhes a respeito disso. Mas eu preciso fazer isso de forma responsável, de forma séria, de forma respeitosa, para que produza os efeitos necessários na minha mente, no meu coração e dentro da minha família. Embora a Bíblia seja um livro de salvação, os temas sexo e dinheiro são mais tratados na Bíblia do que o tema salvação. Por que será que a Bíblia fala tanto sobre esses dois temas? É porque, na verdade, são dois temas que têm levado homens e mulheres ao longo da história da humanidade a caírem, a se afastarem de Deus. Por isso, ambos devem ser tratados com atenção especial, sob pena de, não o fazendo, sermos aprisionados nas armadilhas do diabo. Ou eu faço isso direito, ou eu vou cair. O Deus que nos fez, o Deus que nos conhece e que sabe como a gente funciona, Ele nos orienta de forma que, obedecendo às orientações dele, a gente funcione bem. Se eu desobedeço, eu colho frutos que certamente eu não desejo colher. Em terceiro e último lugar, nós vamos tratar desse tema, nós vamos tratar bem desse presente que é a sexualidade que Deus nos deu, entendendo o que a Bíblia fala sobre sexo. 1 Coríntios 7, versos 1 e 2. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. Então, o texto deixa claro que existe um ambiente padrão e um caminho a ser trilhado, estabelecido por Deus, para vivermos uma sexualidade saudável. Então, Deus estabeleceu onde, em qual ambiente, o homem deve desfrutar da sexualidade. A Bíblia diz que a sexualidade deve ser experimentada dentro do casamento, entre um homem e uma mulher. E nesse tempo em que nós vivemos, faz-se necessário destacar que não só é entre um homem e uma mulher, mas efetivamente entre um homem e uma mulher. Porque está cada vez mais comum nós termos casais que querem levar um terceiro ou uma terceira
para dentro da relação com a proposta de apimentar a relação. E eu digo, isso não apimenta, isso queima. E esse fogo não é o fogo do Espírito, é o fogo do inferno. Então, precisamos entender o que Deus estabeleceu como padrão para a relação sexual. Então, é um homem e uma mulher, dentro do ambiente do matrimônio. Significa que eu vou experimentar, eu vou vivenciar a experiência da relação sexual, da minha sexualidade, dentro do casamento. Ah, pastor, você está de brincadeira. Como é que o jovem vai conseguir se manter, né, sem relação sexual até o casamento? Meus irmãos, olha, eu digo isso assim com muita propriedade. Eu me casei com 24 anos de idade e a minha esposa é a única mulher que eu conheço. Eu louvo a Deus por isso. Então, é impossível, não dá para fazer. A questão é onde você foca a sua atenção. Como você lida com a proposta da vida espiritual. De que maneira você trilha esse caminho que Deus estabeleceu para você. Então, a Bíblia que diz que a relação sexual é entre um homem e uma mulher, dentro do casamento, ela diz não à fornicação, não à prostituição, não ao adultério. Gálatas 5, versos 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, ou o reino de Deus. Então eu quero destacar 3 palavras aqui. A primeira é adultério. O que é adultério? O adultério é quando eu tenho um casal, né, um homem ou mulher que estão casados e um deles resolve ter uma experiência sexual com um terceiro ou uma terceira. Isso é adultério. Adulterou essa aliança, muito obrigado, essa aliança formada entre essas 2 pessoas e Deus. Então, isso é adultério. Não pode. E a fornicação? Fornicação é o sexo antes do casamento. É o sexo fora do casamento. Pastor, mas tem que experimentar, senão como a gente sabe que dá certo? Eu não encontro essa frase na Bíblia. E se não é bíblico, então o que não vem de Deus é humano, natural e diabólico. Então, o sucesso do casamento não tem a ver com se o casal se ajusta ou não se ajusta na sua sexualidade. Uma vez que o casamento é uma proposta de eu sou feliz com Deus, e eu escolho alguém para compartilhar a minha felicidade, investir na felicidade dessa pessoa, então, se eu entro no casamento dessa forma, eu vou buscar todas as formas, todo o conhecimento necessário para em todos os aspectos da vida dessa pessoa que eu trouxe para estar comigo, para que ela seja feliz. É esse o princípio. E lascívia é a terceira palavra que eu queria destacar aqui. O que é lascívia? A lascívia é como é que fala? Sensualidade ao extremo. A lascívia é aquilo que os namorados produzem um no outro quando eles excedem nas carícias. É o estímulo para que então o próximo passo seja o ato sexual. A lascívia é tudo aquilo que eu faço no sentido de instigar no outro o desejo sexual. Então, eu preciso pensar a respeito disso quando eu leio um texto como esse. Tanto na minha relação, né, os solteiros, na sua relação, no seu namoro, quanto o crente, de um modo geral, no seu dia a dia.
né? Nós vivemos um tempo de culto ao corpo. As pessoas vão para a academia não porque querem estar saudáveis, não porque querem ter saúde física, elas vão para a academia para poder modelar o corpo. E aí, uma vez que eu modelo o corpo, a frase, né, que determina a conduta nesse sentido é: o que é bonito é para ser mostrado. A Bíblia diz isso? Não, a Bíblia não diz isso. Então, isso não é um conselho cristão, isso não é um conselho bíblico, isso não é orientação de Deus. Mas a verdade é que muitos crentes têm adotado esse princípio. E aí, na hora que vão se arrumar em casa, não param diante do espelho para dizer assim: a maneira como eu estou me vestindo, ela está celebrando a Deus, ela está comunicando o amor de Deus, ela está estimulando as pessoas a servirem a Deus, ou ela está servindo para levar o meu irmão ao pecado da lascívia? Eu preciso pensar sobre isso, irmãos, porque houve um tempo em que a igreja quase que andava com uma trena ou uma fita métrica na mão, medindo o comprimento da roupa das pessoas. Você é responsável por sua vida espiritual. Precisa se lembrar de que um dia você vai prestar contas não para o pastor, não para a junta diaconal. Você vai prestar conta para Deus, aquele que vê todas as coisas, aquele que sabe as intenções do coração. Eu preciso estar comprometido com aquilo para o qual Deus me chamou, inclusive quando eu trato com o tema sexualidade. 1 Coríntios 6, verso 18, o apóstolo Paulo diz: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. A igreja de Cristo tem tratado com menos atenção o comportamento sexual, não só dos jovens e adolescentes, mas também dos adultos, às vezes dos idosos. Eu faço aquilo que eu desejo. Então, o Senhor da minha vida não é Deus, o Senhor da minha vida sou eu. Todo mundo faz, mas todo mundo não vai para o céu. Todo mundo não é filho de Deus. Então, não basta crer naquilo que é certo. É preciso agir de maneira a se proteger do que é errado. Entendem isso? Não basta eu ouvir uma exposição bíblica, entender aquilo que Deus quer como padrão para a minha vida. Então, eu não posso me envolver sexualmente fora do casamento, eu não posso me envolver sexualmente com outra pessoa depois que eu estou casado. Mas se eu não tomar os devidos cuidados, eu vou me expor a tentações que eu não vou suportar. E mesmo sabendo o que é certo, eu farei o que é errado. Então, em torno desse tema, o que está envolvido? Está envolvido, por exemplo, o namoro precoce. Pastor, mas hoje em dia é comum, né? Crianças, adolescentes, 11, 12, 13 anos de idade estão namorando. Ela está namorando para quê? Para que uma criança está namorando? Não, mas agora todo mundo faz. É porque todo mundo faz, então eu vou deixar que aconteça na minha casa também? Se todo mundo resolver pular da ponte, eu vou pular também? Todo mundo resolve se drogar, eu vou me drogar também? A gente precisa ter um padrão de comportamento que se ajuste ao princípio bíblico. Eu preciso tomar atitudes hoje que me levem a cumprir a vontade de Deus que eu desejo que se cumpra na minha vida amanhã. Então, se eu permito que o meu filho, que a minha filha namore precocemente, se eu não tomo os devidos cuidados em relação a isso, eu estou expondo-os a risco que eles não têm maturidade para poder administrar. Eu preciso ser responsável diante dessa questão. Namoro em ambiente inapropriado. Agora é careta. O rapaz vai namorar a menina, ele vai na casa da menina. E aí sentam os dois no sofá, para poder ali conversar e ali namorar. Não, isso é careta. O legal é namorar dentro do carro. O legal é namorar num lugar escondido. O legal é namorar naquele lugar escurinho.
Olha, meus irmãos, não tem espiritualidade que suporte um negócio desse. Sejamos sinceros. Acabamos de dizer que a questão sexual é um dos impulsos mais fortes que nós temos. Aí eu vou namorar onde não tem ninguém, onde não tem as barreiras, as restrições que me ajudam a me manter no meu limite. Excesso de carícias. Né? O namoro, ele tem sido a carta de autorização para fazer aquilo que aqueles que não são namorados não podem fazer. Então, o namoro é o casamento ainda não assinado. É assim que tem sido visto o namoro. Então, porque está namorando, pode exceder nas carícias. Afinal de contas, são namorados. Então, se eu não atento para isso, mas isso é o que todo mundo faz. Então, eu preciso entender que as carícias, elas preparam o corpo para o ato sexual. Mas o jovem crente, solteiro, ele não quer, ou pelo menos sabe que não deve se envolver sexualmente antes do casamento. Então, para que ele vai exceder nessas carícias? É só para cair. É só para pecar contra Deus. É só para arrumar problema para Ele. Então, é necessário que a gente tome algumas posturas, que a gente trate isso com clareza. Você que é pai, que é mãe, precisa conversar sobre isso com seus filhos. Você que é solteiro precisa colocar isso na sua cabeça e entender isso. A Bíblia diz que eu preciso resistir ao diabo. O diabo, eu enfrento ele de peito aberto, em nome de Jesus. Possesso eu repreendo pelo poder que há no nome de Jesus. Mas quando a Bíblia fala sobre tentação, ela diz, fuja da tentação. E ela não diz para você enfrentar a tentação de peito aberto, você vai cair. Você precisa identificar onde estão as tentações e fugir delas, para que você permaneça com a sua vida santa diante de Deus. Tem mais coisas. Acesso a conteúdo imoral. A minha mente é programável. Então, como é que o jovem vai se manter puro até o casamento? Ele vai se manter puro gastando tempo com leitura bíblica, gastando tempo com oração, gastando tempo com leituras e conteúdos, seja na internet, seja na televisão, que inspirem o coração dele, que apontem para coisas boas. Se ficar assistindo conteúdo imoral, lendo conteúdo imoral, conversando sobre conteúdo imoral, o que ele está dizendo, programando a mente dele é isso que eu quero. E em algum momento ele vai cair. Então eu preciso entender isso. O Deus que estabeleceu o padrão para a família, o padrão que funciona, que nos traz saúde, o padrão que faz com que a família seja saudável, que produza filhos que sejam saudáveis emocionalmente e espiritualmente, filhos que abençoem a sociedade. O Deus que estabeleceu esse padrão, Ele também estabeleceu as regras para que a gente consiga alcançar esse padrão. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele nos dá a condição de abrirmos a palavra, de interpretarmos, de entendermos a vontade de Deus. Mas é preciso que queiramos pagar o preço de sermos chamados de chatos, de sermos chamados de retrógrados, de sermos chamados de quadrados, mas de vivermos uma vida santa. Eu não tenho como obrigar ninguém a viver um compromisso com Deus. Mas o meu discurso, a minha conduta, o meu exemplo, precisa constantemente estar fazendo as pessoas refletirem sobre aquilo que elas estão fazendo de certo ou de errado, para que então elas possam tomar as decisões certas. Agora, dentro da minha casa, eu preciso produzir essa reflexão de forma objetiva. Eu preciso levantar esses temas. Eu preciso tratar sobre eles. Eu preciso fundamentá-los biblicamente, para que saibamos para onde Deus quer que caminhemos. É fácil? Não, não é fácil. Nós lutamos contra um mundo inteiro. Mas eu quero que os irmãos entendam que nos tempos da igreja primitiva não era diferente disso.
mas a igreja pregou e viveu essa diferença. Nós podemos viver essa diferença hoje também. E podemos pregar essa diferença. E podemos dizer de que lado nós estamos, quais são os nossos valores, para que não só nos mantenhamos santos, mas que possamos propor para essa sociedade um comportamento santo, um trato santo da sexualidade, para que isso abençoe a sociedade e para que isso nos mantenha saudáveis enquanto igreja. Que o Senhor nos ajude a tratarmos esse presente que Deus nos deu, que é a nossa sexualidade, tratá-lo de forma santa, de forma responsável, para a glória de Deus e para a saúde de nossas famílias. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso que está nos céus, pedimos ao Senhor em nome de Jesus, que trate o nosso coração, Senhor. Porque sempre será mais fácil nós seguirmos o fluxo da multidão. Sempre será mais fácil nós reproduzirmos aquilo que todo mundo faz. Sempre será mais confortável estarmos participando da mesma conversa, com a mesma opinião, para não sermos excluídos. Mas nós sabemos que não é isso que o Senhor quer de nós. Nós sabemos que o Senhor que nos criou estabeleceu um padrão para as nossas vidas, que é um padrão que nos traz saúde, saúde espiritual na comunhão contigo pelo comprometimento com a tua vontade, mas também saúde emocional na nossa relação familiar, saúde emocional na construção de um novo lar. Então pedimos ao Senhor em nome de Jesus, que produza esse incômodo em nosso coração, em relação a tudo aquilo que porventura esteja presente na nossa vida, sem que seja a tua vontade. Produz em nós esse descontentamento santo, de olharmos para aquilo que está errado e não conseguirmos ignorar. Tira o nosso sono, Senhor, até que nós mudemos, até que nós nos ajustemos, até que assumamos novamente esse compromisso de santidade com o Senhor. Para que então, ó Deus eterno, nossas famílias sejam protegidas. Para que então temas como a sexualidade e tantos outros temas que têm deformado ou tentado deformar nossas famílias sejam tratados no âmbito da família do ponto de vista bíblico. Abre os nossos olhos, Senhor, e trata as nossas famílias, para que a partir de famílias saudáveis nós tenhamos uma igreja forte, uma igreja que cumpra o seu propósito nesse tempo. Ajuda-nos a fazermos assim. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Os irmãos podem se assentar, com oração silenciosa, nós encerramos o culto dessa manhã.